Bom dia, segundo ano, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, não é? Hoje o professor decidiu gravar a aula, tá? Sexta-feira, né? Finalzinho aí de agosto, nunca tivemos um agosto tão rápido aí na vida, graças a Deus, né? Por um lado, muitos mortos, por outro, enfim, vamos tentando aí nos adaptar nessa roleta russa, né? Que parece que é a vida, né? Bom, depois daquele susto que vocês tiveram na última aula, né, que foi o mapa da violência, e que vocês não imaginariam jamais, né, isso com dados de 2015, o que aconteceria ou o que acontece com o Brasil e no mundo, principalmente com o Brasil, com o número de pessoas que morrem com armas de fogo. Aí você tem de um lado um presidente que quer liberar armas de fogo e um presidente que investe mais na ala militar e menos na educação. Não é generalizando, mas nós sabemos que um dos princípios que muda uma criança que está desestimulada e está na beira do precipício é a educação, né? Não é uma arma, não é a violência, não é isso, né? E eu até vejo, né, brincadeiras do pessoal que fala, quando diziam que livros não se combatem violência, onde estão as armas agora que vão combater o vírus? Não é? Virou até uma pegadinha quanto a isso, não é? Vamos comigo na página 11. Vou pedir para vocês anotarem tudo que eu explicar, porque é muito importante essa parte, principalmente para vestibular, redação de vestibular, tá? Para vocês comentarem, vocês estimularem aí a parte que vocês desenvolvem, principalmente vestibular, tá? Violência e criminalidade, tá? Então, a gente sabe que a palavra trabalho, né, vem da palavra antiga tripalium, que significava tortura, né? O próprio trabalho em si já significava tortura. Enfim, acaba sendo, querendo ou não, um estereótipo. E a gente vai seguindo esse estereótipo e muitas pessoas não sabem, né, deste significado. Mas vocês vão percebendo que, dependendo da ação das pessoas, muitas vezes em seu cotidiano, o ato em si de cometer a violência não está somente em agredir fisicamente, jogar um papel na rua. Às vezes você dar risada de um colega da sala, às vezes você ficar quieto quando algo ruim está acontecendo, se enquadra no quesito de violência. E você, querendo ou não, você não sabia disso. São ações, são estereótipos de violência, tá? Um exemplo, rir. Ah, eu dei risada que meu colega caiu da cadeira. Tudo bem, isso foi engraçado, não aconteceu nada, todo mundo faz isso, não está praticando violência. Eu falo no caso um exemplo, uma pessoa foi atropelada, você vai começar a dar risada? Só se você for besta, né? Nunca vi um negócio desse, mas tudo bem, né? Mas a violência em si, ela está em praticamente qualquer cidadão. Querendo ou não, nós somos violentos por natureza, tirando os piscianos, né? Piscianos e cancerianos não são violentos, são pessoas calmas. Mas é a violência que gera a criminalidade. Uma está ligada com a outra, não tem jeito. E elas não são, né, assim como a gente fala, paralelas, né? Elas são juntas. Se a gente for analisar, né, o Karl Marx ele fala, né, a classe dominante e os dominados. Quem gera a violência? Os dominantes, porque eles vão comandar os dominados. Então, os dominados vão se sentir inferiores aos dominantes e vão querer lutar. Eles ficam revoltados. A violência nasce aí. Mas ela só nasceu porque os dominantes começaram com ela, não colocando o salário em dia, usufruindo, né, dos meios de produção para torturar os dominados, os dominantes, os donos de fábricas torturando seus funcionários, trabalhando horas extras, demitindo em massa. Quem não quer, fique. Quem quiser trabalhar 16, 17 horas, que fique. Se não quiser, vá embora. Isso acaba internamente
Isso para qualquer pessoa. Isso vai acumulando. Acumula, uma hora vai explodir. Não tem jeito. Eu não sei se foi para vocês ou para o primeiro ano, mas se não foi para vocês, eu passo depois o trecho de um filme que mostra certinho um trabalhador chegando numa mina de carvão e de repente morre uma pessoa. E ele estava procurando emprego. Aí a pessoa fala: Ó, surgiu uma vaga ali. Nossa, mas ele olha assim e fala: Mas será que não se preocuparam com a pessoa que morreu? Não, você é lucro para o patrão. Ou seja, a violência e a criminalidade elas estão juntas ali, entre dominantes e dominados. O Durkheim já fala diferente. O Durkheim ele fala, né, na famosa da polêmica, o mal, né, como diz na apostila, o mal compreendido, né? Os crimes são um fato social normal. Aí você olha para o lado, olha para o outro, fala: professor, será que o Durkheim ele está louco? Será que ele está errado? Será que ele tem algum problema psicológico? Não. Se você entender ele na verdade ele fala que uma sociedade sempre vai haver alguém contra o outro. Ninguém vai acertar sempre as suas ideias. Um exemplo, eu bebo água nessa garrafinha. A Maria Luísa bebe água nessa daqui. Eu não vou aceitar que ela bebe aqui e ela não aceita que eu bebo aqui. Tudo bem, até aí legal, mas aí junta um grupo aqui e um grupo aqui. Aí eles começam a defender essa ideia, e começa uma briga e essa briga não acaba mais. Eu não queria briga, a Maria Luísa não queria briga, mas isso é um fato social normal. Querendo ou não, uma hora iria haver briga. Ideologias vão surgindo e o Durkheim ele fala, a sociedade, conforme ela vai evoluindo, isso vai se tornando gradativamente comum. As pessoas vão adotando regras, vão vivendo a partir dessa moralização, e é nessa moralização que eles vão vivendo. Isso é um fato social comum. E a gente tem que se adequar a isso. Você tem que entender que a violência, ela é gerada a partir de algo simples. Querendo ou não, um exemplo, o marido briga com a esposa por algo bobo, tá? Claro, tem casos e casos, né? O marido chegou 20 minutos atrasado, já é motivo para briga. A esposa foi fazer as unhas, chegou meia hora atrasada, briga. O filho não fez a tarefa, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, briga. Então ele diz que é normal, isso sempre vai acontecer na sociedade. Então vejam que a visão do Marx e do Durkheim são extremamente opostas. Mas isso é interessante, porque depende da associação que a gente vê do filósofo, tá? E da interpretação, claro, né? Só que você vê que a gente tem que entender o contexto aonde a pessoa vive, aonde ela está inserida, porque geralmente é no contexto que é o fator gerador de violência ou criminalidade. Um exemplo, vamos conversar sobre crianças que vivem em favela. Geralmente as pessoas agregam a palavra favela a um lugar ruim, péssimo, com qualidade de vida, vamos colocar aí, uma qualidade de vida que não é legal e blá, 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 blá. Pode ser que este seja um fator condicionante para a criança virar um traficante, ou não. Tudo depende. Mas as condições são mais favoráveis para ela virar ou não virar. Aí os defensores da igualdade social, não, professor, é 50. Não. Agora você tem que entender. Se aquela criança está passando fome, o pai e a mãe não dão uma base para ela, e aquela criança só vê violência todos os dias, aonde você acha que vai pender? Para qual lado? O lado da droga, que ela vê todos os dias, ou da não droga? Então tudo depende, é variável, tá? Claro que vai pender mais para o lado da droga. Agora, aquela criança que vem de um berço de uma família classe média, nunca viu droga, os pais ali, ó, em cima, pegando no pé, não precisa nem ser questão religiosa, mas está ali na escola, presente. Claro que o filho dá trabalho e não sei o quê. Talvez ele não se envolva com droga, mas pelo menos ele arrume um emprego, arrume uma família, mas ele não tenha esse desvio de caminho. Não gera violência. Então, nós temos que falar do local. Então,
querendo ou não, né, o contexto na qual a pessoa vive influencia, sim, o caráter violento ou não dessa pessoa. Muitas vezes eu vejo alunos que são extremamente revoltados por causa do seu lar. O seu lar é cheio de brigas, o pai chega bêbado à noite, a mãe briga com o pai bate na mãe, aí ele vê tudo aquilo, ele já vem revoltado para a escola, então ele guarda aquilo para ele, e aonde ele vai descontar? Na escola, que é o único lugar que ele tem contato com outras pessoas que ele não vê violência. Então é justamente nesse contexto que, infelizmente, aquela minha criança ou meu adolescente, ele está inserido. E cada vez que isso vai aumentando, ele vai fechando a sua cabeça. Um filme que eu recomendo vocês assistirem, que é excelente para isso, tá? É Cidade de Deus. Recomendo, não é obrigatório assistir, tá? Bom, quais são os principais crimes praticados aqui no Brasil? Roubo, furto, estelionato. O que é estelionato? O famoso golpe, não é? O que é golpe, professor? Cheque sem fundo, a pessoa, deposita tanto na minha conta que eu te empresto tanto dinheiro. Estelionato, na verdade, é você passar a rasteira na pessoa, envolvendo geralmente dinheiro, né? Quando você tem uma vantagem sobre uma outra pessoa. Geralmente são esses os 3 maiores crimes relacionados ao Código Penal brasileiro, tá? Porém, você vê que a desigualdade social no Brasil, ela só aumenta. Por quê? Porque agora vamos entender. A gente vai traçar um perfil de um criminoso na nossa cabeça. Qual a cor de um criminoso? A cor dos olhos, a cor da pele, como ele fala, ele é alfabetizado? Ele não é? Como é esse criminoso em si? Vocês já imaginaram isso? Então, né, a gente fala que tem atitudes suspeitas referente a esse criminoso, né? Há uma marginalização do próprio criminoso. Então, geralmente, a gente imagina ele negro, a gente imagina que ele não concluiu o ensino médio, na apostila tem dados aqui para vocês, tá? A gente imagina que ele é uma pessoa que tem dificuldade em escrever ou não, que ele é uma pessoa de cara feia, que ele é uma pessoa cheia de tatuagens. Você imagina o criminoso dessa forma. Bom, a maioria imagina assim, mas na verdade, os piores dos piores a gente chama de crime do colarinho branco, não é? Que são quem são? Sabem quem é? Crimes do colarinho branco são aquelas pessoas, né? Os burgueses que a gente pode falar, que cometem atrocidades políticas e passam aí despercebidos e ninguém vê. Esses são os piores, porque esses roubam milhões e bilhões dos cofres públicos e não são presos. Por quê? Foro privilegiado, tem advogados de ponta, tem defesa para isso, defesa para aquilo, acha sempre uma brecha na lei para poder se defender. Gente, isso é um problema e isso sempre será um problema para o Brasil. Isso aumenta mais a desigualdade social e sempre vai acontecer isso. Eu posso mudar, vocês podem mudar, só se a gente mudar o Código Civil e Penal ao mesmo tempo. Senão a gente não muda. Não tem jeito. O próprio Alexandre de Moraes, querendo ou não, vocês sabem que organização ele é vinculado. E ele está no Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia, com quem ele está vinculado? Está no Supremo Tribunal Federal. Então você vê que o próprio Supremo é corrupto. Começa lá de cima, imagine aqui embaixo. Você vai entendendo. Aí eu pergunto, aonde está o dinheiro do Queiroz? Fica essa dúvida aí para nós, tá? Mas quem vai pagar por esses crimes? Eu, você, todo mundo que está aí assistindo esse vídeo. Você vai pagar pelos R$2.000 que foi tráfico de drogas? Muito difícil. Você vai pagar por 5.000 que foi o roubo de não sei de onde? Complicado. Você vai pagar. Eu que trabalho no presídio, eu vejo realmente, tá? Nas minhas salas de aula, 80% são negros, tá? De 50% a 80% não terminaram o ensino médio. Realmente isso é verdade. Pelo menos isso, né? A maioria dos alunos são do ensino médio, tanto que minhas salas são lotadas. E a maioria deles, né? Bom, aqui no presídio que eu trabalho, é roubo, furto e
tráfico de drogas. Então, a maioria ali é tráfico. E eles falam que eles vão voltar para o crime. O índice de ressocialização é muito baixo, porque eles não veem um outro sentido para a vida. Eles só veem que o ganho de dinheiro está nisso. Voltar para as drogas. As drogas é isso, as drogas são aquilo. Por quê? Porque rende muito dinheiro. Eles já viveram uma infância assim, vêm com 20, 30 anos serem os meus alunos, e o que que eu faço? Eu vou conseguir mudar a cabeça de uma pessoa assim em um ano e meio de estudo? É muito difícil. Eu falo que talvez seja um dinheiro mal gasto, tá? Por que que eu falo isso? Porque é complicado você defender essa ideia de ressocialização com um ano e meio de estudo. Não tem como eu mudar a cabeça de um presidiário assim, com um ano de estudo. Eu mudo sim, eu sempre falo, com 40 alunos, um eu mudo, 39 eu não mudo. E você vê que é nítido isso, tá? Bom, o que que acontece, né? Nós somos frutos da sociedade na qual nós vivemos e nós acabamos sobrecarregando essa nossa sociedade, né? Sobrecarregando do quê? Na situação na qual ela vivencia hoje. Conforme você vai seguindo a apostila, você vai ver que ela mostra para vocês, né? Que um outro tipo de crime recorrente aqui é o crime de estupro. Ele até cita aqui, ó, o termo cultura de estupro, que foi criado em 1970 por feministas, né? Que havia muita violência sexual com as mulheres e isso acabou virando uma cultura. E realmente, gente, isso é bárbaro. A questão do estupro vem diminuindo no Brasil, tá? Mas era muito alto em 1990 e no ano 2000, principalmente com mulheres e crianças, tá? Tem os dados aqui, mas geralmente quem é? É o padrasto, são os amigos, são os pais. Olha o caso que estava na mídia até então, né? A menina de 10 anos que teve que fazer o aborto porque o padrasto já violentava ela há mais de 4 anos. Estupro. Só que essa pessoa, ó, talvez vocês não saibam, mas o estuprador ele tem uma penitenciária própria para ele. No caso Oswaldo Cruz, de 2007 a 2009, era de estupro. Eu dei aula para eles. Ali não entrava mais ninguém se não fosse estupro, porque estupro eles são vistos ou mal vistos pelos outros bandidos. Os bandidos têm um código de ética, tá? Então eles dizem assim, que se um estuprador cai em outro tipo de penitenciário de qualquer outro código penal, ele é morto. E realmente ele é morto. Então eles não deixam. Então existe hoje a penitenciária de Aras é para estupro e tem um raio acho que da penitenciária de Lucélia que é para estupro. Só ficam estupradores. Eles não podem colocar juntos. Colocou junto é morte. Eles não aceitam estupradores naquele local, porque eles veem eles como abominações. Até os que roubam, os que matam, os que fazem isso, veem o estupro como uma abominação, para vocês entenderem como estamos, né? Esse termo, mulheres recatadas, mulheres do lar, aquela questão da mulher usar roupa curta, isso não tem nada a ver com estupro. Isso já vem, né, de pessoas mentalmente fracas, pessoas que realmente querem cometer esse tipo de maldade e pessoas que precisam de tratamento. Umas são doentes, outras são sem vergonhas, mas precisam ir para a cadeia, né? Temos o terrorismo, né, que entra na questão da violência coletiva, né, que são facções, grupos e grupos que acabam se formando, onde sempre tem um chefão que domina esse grupo. Aqui, no caso, poderia-se, né, entre aspas, entrar o PCC, né, e aquele grupo vermelho, não sei, de um lado, e aquele grupo lá do norte, que eu também esqueci o nome, mas isso envolve gangues, né, grupos militares, um racismo estrutural, gera uma exclusão social, né? Querendo ou não, não é só o terrorismo lá do Oriente Médio, não é só aquela questão de homem-bomba, carro-bomba, não. O terrorismo, ele acaba entrando quando você vê crimes iguais cometidos por um grupo de pessoas que gostam daquele tipo de crime. Então, vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Um que cita na apostila. É uma violência coletiva. Vejam bem. Uma gangue de pessoas que... Deixa eu ver aqui. Não tem esse item, mas vou dar um exemplo. Quando a gente estudou tribos urbanas,
Os punks batiam nos góticos. Pode ser um sinônimo de terrorismo, porque junta-se uma gangue de punks e massacram os góticos. Eles matam e massacram. Isso é um sinônimo de terrorismo, tá? Porque está tocando o terror em cima dos góticos, tá? Então envolve, claro, vai envolver inúmeras situações, mas envolve também a questão do terrorismo. Aqui tem até uma foto, né, da comunidade islâmica. Os Estados Unidos vê, né, essa comunidade como o pior grupo do mundo e tenta combatê-los, né? No Oriente Médio, nós temos aí inúmeros grupos terroristas, né? O Hezbollah, nós temos o grupo ISIS, né? Temos do Osama Bin Laden, os descendentes lá do Saddam Hussein. Enfim, isso virou, entre aspas, moda no mundo. Quem não faz parte de uma gangue, entre eles, não permanece vivo, tá? Aqui tem outros dados também que vocês vão ver na questão da Síria, nesses países que estão em guerra, tá? Outra questão entra, né, o narcotráfico e o problema da violência entre os policiais. É um problema, sim, e a gente tem que discutir, sim, tá? Querendo ou não, temos sim policiais que são 10. Sou a favor, defendo de unhas e dentes esses policiais. Quem assistiu o filme Tropa de Elite? Quem viu aquilo lá? Apesar que é filme, obviamente, mas quem já presenciou, quem assistiu o filme Crash no Limite, acho que é assim que se pronuncia, sabe do que eu estou falando. É quando o policial abusa do poder dele e usa do seu poder como policial para coagir as outras pessoas. Então, cala a boca, fica de joelho, bate na pessoa, espanca. Isso ele não pode fazer, ele está indo contra os direitos humanos. Claro que agora a gente veda os olhos, né? Venda os olhos, fica quieto. Se aquele traficante, ou se aquela pessoa que fez mal para uma pessoa e deu aquela surra, né, nele, a gente fica quieto, a gente nem olha assim, ó. Mereceu, professor, tá? Você fica quieto, vendo os olhos e ninguém. Mas, gente, vai entrar numa casa de família e vai começar a bater no pai ou numa mãe na frente de criança. Isso já é meio chato, né? Nós temos sim, se eu não me engano, se é uma pesquisa, de cada 10 policiais, 2 ou 3 são corruptos. Por quê? Porque eles aceitam propina de grandes traficantes. Eles que protegem ali pequenas comunidades, protegem entre aspas, né? Só vão ali para ganhar dinheiro, né? E está ligado ou não ao narcotráfico, a questão do tráfico de drogas. Eles deixam as drogas passarem para poder ganhar dinheiro com isso. Então, assim, se liga ao PCC, né? Se liga a inúmeros assassinatos que às vezes não temos quem assassinou. Eles são os próprios juízes deles, eles não têm quem mandam neles. Então, até altas patentes acabam se tornando e se ligando aí, tá? Viram grupos racistas, homofóbicos e aí por diante, isso vira uma tensão. Aí aquele grupo mais vulnerável não tem como se defender. Você vai na polícia denunciar um policial, eles vão te perseguir e vão te matar. Como que você vai se defender? É complicado. Então vocês estão vendo que é uma situação de violência que vai gerando outras violências? Então assim, uma coisa vai se interligando à outra. E um último problema nós temos em relação, né, à violência, talvez essa seja pior para vocês, que é a violência contra os animais, né? A violência contra os animais é um problema sério, né? Bom, apesar que acho que deu uma parada, mas quando colocava no Face eu achava isso muito feio, a questão de, nossa, arrancar pele de cachorro, de gato, cortar a cabeça dos animais. Para que fazer isso, gente? Que desumanidade é essa na qual nós vivemos, não é? Vocês sabem que é crime manter animal em cativeiro. Até ter papagaio em casa é crime. O consumismo em si está ligado ao meio ambiente, a violência ambiental que nós cometemos todos os dias ao jogar papel no chão, ao deixar o lixo entupido, ao não ajudar o meio ambiente em si, também acaba sendo um tipo de violência, né? As touradas, né? Coitado do touro. O touro sofre pra caramba aqui. Eles apanham quando eles estão fazendo essas touradas. O cavalo, quando é puxado pela carroça, quanto que ele apanha para ser puxado pela carroça? Ele não recebe tratamento para isso, ele apanha literalmente, tá, gente? Não é fácil isso, tá?
existe todo um mercado por volta, por trás disso. Eles são confinados, são maltratados. Muitas vezes a gente não vê, eles escondem os olhos e tampam, e a gente fica assim, ó, a Deus dará, tá? É um problema, mas a gente vai solucionar, tá? Sobre a questão de violência e criminalidade, tentei falar de uma maneira mais simples para vocês, de uma forma mais sutil, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem, tá? Essas 3 páginas da apostila, página 11, 12, 13 e 14, 4 páginas, tá? E respondessem para mim o exercício 1 e o exercício 2. No caso do exercício 2, ele pede uma dissertação. Você não precisa fazer uma dissertação. Você pode responder em forma de um texto de 5, 7 linhas, tá? Posso fazer no caderno? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês me enviarem hoje, até umas 15 horas, acho que dá. Não, 15 não. Deixa eu ver quanto tempo deu esse vídeo. Não terminei ainda essa parte, viu? Esse vídeo deu... Peraí que eu vou ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo vocês têm de aula. Eita lasqueira, que vídeo longo. 26 minutos? Então, até as 13h30, né? Até as 13h30, manda para mim a página 14 e a página 15 respondida. As outras 3 vocês grifem e na próxima aula a gente continua falando sobre isso e exclusão social. Beleza, gente? Foi. Bom final de semana para vocês. Se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.